Olá, sou eu de novo aqui, Ana Mello, com vocês. E hoje eu vou falar sobre uma pergunta muito comum, que é o que eu parei de comer e que exatamente assim, aquele alimento que me fez perceber melhora na pele. E aí todo mundo quer saber quais são os alimentos que pioram, quais são os alimentos que melhoram, enfim. Virou vídeo. Vamos lá então. Vou falar aqui, dizendo um detalhe super importante. É muito difícil, a mudança de hábito ela é muito difícil, eu sei. É muito complicado você tirar todos os alimentos que você descobre que lhe prejudicam, assim, de um dia para o outro. Eu sempre falo isso nas redes sociais, eu sei que é um processo, sempre digo isso às pessoas, porque é muito complicado você dizer assim, olha, a partir de amanhã você vai ter que parar isso, aquilo, aquilo. Você vem de uma história de vida, de consumo de determinadas coisas que você simplesmente nem sabe como fazer, nem se imagina sem comer aquilo ali. Então, eu quero dizer assim, que meu exemplo é esse. Eu sou uma pessoa que sou normal, que cresci numa família que ninguém falava de comer salada o tempo inteiro, por exemplo, e que sei muito bem das dificuldades e sei que trata-se de um processo. Então, tudo que eu for, são 5, eu separei 5 alimentos aqui e eu mesma não parei eles todos assim de uma vez e vocês vão entender direitinho a partir de agora. Vamos lá. Eu vou começar com o primeiro e o pior de todos, o que todo mundo já sabe, que é o leite de vaca. E aí todo mundo fala leite e derivados. É claro que é muito bom você conseguir parar também os derivados, mas eu vou falar aqui da minha experiência. A primeira coisa que eu tirei assim do item mais alergênico de todos foi logo o leite de vaca. Eu já sabia que ele era um alimento que prejudicava muito a pele. A gente, no final das contas, a gente sabe um pouco disso, né? Hoje em dia é muito divulgado isso e a gente só não sabe como fazer sem ele. Porque eu não sei vocês, mas eu cresci me alimentando de leite o tempo inteiro, aquela coisa de você toma junta com o Nescau e depois o café e você tira assim, tirar o leite é um absurdo, mas e depois você descobre que é mais cultural do que qualquer outra coisa. É mais uma questão de nem pensar naquilo na hora de comer, simplesmente comer. Porque depois que você tira, você descobre que... Fora que existem outras opções de leite, que todo mundo diz que é muito caro, mas existem as opções baratas, como o leite de amendoim, e eu sempre compartilho isso. O leite de amendoim é um leite barato, leite de coco, para quem está aí no Brasil, aqui eu não faço, mas no Brasil eu fazia muito o leite de coco, com coco seco. Então, é uma questão mesmo de você tomar consciência e parar. Leite de vaca é horrível. E os derivados? Eu parei primeiro o leite. Eu continuava comendo manteiga, por exemplo, e queijo. Mas, e ainda tem um detalhe importante. Não quer dizer que nunca mais você vai consumir aquilo ali, né? E vocês vão entender depois por quê. Ok? Corta leite de vaca. Devagarzinho. Segundo alimento. Carne vermelha. Carne vermelha eu parei depois de parar muitas outras coisas. Veio de um processo meu de limpeza e desintoxicação até um dia, que já fez 3 anos, que eu decidi experimentar começar assim, no 1º de janeiro, 21 dias sem carne vermelha. Foi assim que eu comecei. E simplesmente nunca mais comi. Continuei comendo frango e peixe ainda por muito tempo. Mas a carne vermelha eu consegui desse jeito. Então, assim, tem gente que vai precisar diminuir, e é assim que eu oriento, né? Diminuir para 3 vezes na semana. Depois, até você ficar comendo carne vermelha uma vez só na semana. E aí você vai tentando ir se observando. Porque, vou repetir, nosso corpo vai se comportar de maneira muito diferente. Ana, Maria, Joana, são pessoas diferentes. Tem gente que consegue se curar da dermatite e continuar comendo carne, por exemplo. E eu tenho que falar, isso é verdade. Tem gente que vai como o 3º item, que eu vou falar agora, que é o glúten. Estudos e mais estudos estão provando que o glúten está relacionado à questão da dermatite também. Mas tem gente que consome glúten e que a pele está curada, que sou eu.
Então, assim, eu acho que quando a gente está tão inflamado, e eu falei disso no outro vídeo, vou deixar o link aqui embaixo. Quando a gente está tão inflamado, a gente precisa ir retirando o máximo que a gente puder de alimentos inflamatórios, né, que intoxicam. E depois você vai reinserindo alguns deles e percebendo como sua pele se comporta. Então, depois que você consegue estabilizar e dar uma organizada interna aí no nível de inflamação e corrigir a parede do seu intestino, você pode ir tentando inserir alguns alimentos que você sente falta, né? Por um motivo você quer comer ainda. E você vai vendo como sua pele se comporta. Foi isso mais ou menos que eu fiz. E eu consumo glúten hoje, né? Eu falo a verdade nas redes sociais. Tem gente que acha que eu tomo suco verde o dia todo e não é. E eu consumo glúten, eu como pão, enfim, outros alimentos que contêm glúten. E não, minha pele continua toda limpa, completamente livre de dermatite, como eu sempre mostro até nas fotos, tá? Esse foi o terceiro alimento, que foi o glúten. Muita gente, só tirar o glúten já melhora. Ainda tem isso, viu, gente? Tem gente que só tirar a carne vermelha já melhora, só em tirar o glúten já melhora e continua a carne vermelha, ou só em tirar o leite já melhora. Você vai precisar descobrir qual é o alimento que aciona isso em você, essa resposta inflamatória, e piora o estado da sua pele. Quarto alimento, que na verdade é um grupo, né? São os industrializados. Tudo aquilo que você vai abrir o saquinho, obviamente é produto industrializado, mas tem os que são muito piores, né? E já que a gente está falando aí de uma mudança que é muito, que eu já falei, que é muito complicada de fazer assim de repente, você pode começar com os piores. Então, por exemplo, aqueles embutidos, né? Salsicha, calabresa, presunto, essas coisas, elas são terríveis. Aquelas coisinhas todas que tem dentro, para os conservantes e tudo mais, que todo mundo já sabe, são terríveis para a pele. Então, os alimentos industrializados, aqueles salgadinhos, aquelas coisas, se você puder diminuir. E nesse seu processo, né, de descoberta, você troca aquilo, substitui aquilo por produtos que são, eu sempre falo, alimento de verdade brota do chão, né? Então, se você está buscando opções aí sei lá, eu uso, um exemplo bom é esse da salsicha de cachorro-quente, porque eu amava comer cachorro-quente e sempre comi muito e descobri, todo mundo dá risadinha, mas na hora que prova, adora, que aí substitua a salsicha pela cenoura e faço cachorro-quente, já postei nas redes sociais, cachorro-quente com cenoura e fica igualzinho. Ai, o povo não acredita, mas ama, todo mundo adora. Sempre comento que sirvo para os amigos do meu filho quando estão em casa e ninguém nem percebe que não é salsicha. Então, se eu não disser, eles não sabem, então é porque fica igual. Esse é só um exemplo de substituições que a gente pode fazer e tentar evitar os industrializados. Diminuir, gente, né? Nunca mais comprar nada, não, que a gente sabe e acaba comendo. Parar com essa mania de achar que vai mudar tudo de um dia para o outro. Não vai. Não vai, porque eu sei que não vai. Tem gente que consegue, viu? Eu conheço uma menina que parou de coçar 4 dias depois só de parar tudo que vem do animal. Virou vegana. Parou tudo. Em 4 dias ela já tinha mudado a pele. E depois nunca mais, agora são anos. Já. Acho que ela é australiana. Eu não lembro, foi um vídeo. E ela estava explicando o processo dela. Muita gente, aliás, faz essa referência, né? Para de comer produtos de origem animal e a pele já é outra. A minha pele ficou muito bem e eu ainda comia animais, assim, digo, não era mais carne vermelha, mas ainda o peixe e tal. Então, assim, né? Tem gente que volta a comer o produto animal e volta a pele a ficar. Já falei, né? Vai depender de cada um. E o último alimento que eu deixei pro final, porque é o pior. Eu falei que o pior era o leite, né? Mas o pior de verdade é o açúcar, tá? Açúcar é terrível, super inflamatório. E a dica que eu sempre dava até no Brasil com as pessoas era a seguinte: você tem que diminuir, assim, porque você está acostumado com muito açúcar, então você precisa de açúcar no suco. Tem gente que bota no suco verde, que eu ensino. Ah, não aguentei, botei açúcar. Aí não fica desintoxicante, né, minha gente? Aí fica intoxicante demais. Então, diminui, ó, tá fazendo suco, o suco normal, sem ser o suco verde. O suco verde não pode. Não tem negociação, não pode ter açúcar.
Mas nos outros, naquele suco que você faz, sei lá, de tarde, no almoço e tal, você já bota quantas colheres de açúcar? 5? Aí você bota 4 amanhã. Aí demora um tempinho no 4. Aí depois você vai, bota 3. Até o seu paladar ir acostumando com aquilo. Foi assim que eu fiz em casa. Meu marido e filho amam açúcar até hoje. Mas eu diminuí de coisas assim. Imagine que a gente toma limonada sem açúcar nenhum. E eu dou sempre esse exemplo da limonada, que é um suco, né, azedinho, e que a gente costuma precisar colocar muito açúcar para conseguir tomar. Então é isso, esses são os alimentos. Se você me pergunta, então, eu começo por onde? Eu diria o leite, você tira. E eu tomo o que de manhã? Suco verde, tá? Todos os nutrientes que você precisa naquele momento estão no suco verde, muito mais do que no leite. Garanto isso. E aí você vai trocando, mudando o hábito, você vai ver que aos poucos você nem vai ter mais, nem vai sentir vontade. Não precisa, se você toma várias vezes no dia, você só tira o da manhã e aí você vai conseguindo limpar e nesse nível, né? De depois não querer mais em nenhum momento. E o açúcar, como eu falei, vai diminuindo. Aos poucos você vai observando e observando sua pele. E aí você tira outro item, continua observando pelo menos um tempo, pelo menos umas 3 semanas. E aí você já vai notar a diferença, certo? Esses são os alimentos. Era o que eu queria falar para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Deixe nos comentários. Um beijo em todos vocês que comentam nos vídeos, que eu amo. E até o próximo vídeo. Tchau!